Ele tem o Silvinho, que tá assim, com uma certa pressãozinha, de leve ainda, né? Porque eu acho que é muito pouco tempo, minha opinião, pra botar pressão em cima do Silvinho, porque ele recebeu as peças agora. Mas, Sormani, o negócio é o seguinte, ó, são 3 vitórias do Palmeiras, 4 empates, nenhuma do Corinthians desde julho de 2020. A gente tá falando aí de mais de um ano, né? São 14 gols, 12 gols marcados pelo Palmeiras, 4 pelo Corinthians, um saldo negativo pro Corinthians de 8 gols. Olhando os elementos, olhando as chegadas, olhando o que o Silvinho tem na mão ali agora para mostrar o trabalho dele, esse pode ser o derby pro Corinthians virar esse retrospecto a favor, acabar com essa história aí, porque o Palmeiras tem a questão de se vai ou não poupar jogador, né? Porque tem um jogo importante contra o Galo. O Palmeiras vai poupar jogadores, isso tá na cara, né? Até porque o Palmeiras está numa situação no Campeonato Brasileiro que não é a situação do Atlético. O Palmeiras está a 7 pontos do líder, que é o Atlético. Então, o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras está apostando exatamente na Libertadores. Ele vai dar uma esquecida no Campeonato Brasileiro. Para que ele vai se matar nesse jogo de domingo contra o Corinthians? Ok, é o Corinthians, o grande rival, etc e tal, e correr o risco de se desclassificar na Libertadores, e depois ele volta para o Campeonato Brasileiro, e ele está a 7 pontos atrás do líder. E que não é pouca coisa, até porque o líder é um dos times mais importantes do futebol brasileiro hoje, nós todos concordamos. Então o Palmeiras vai poupar jogadores, isso é muito claro. O Corinthians está só nessa frente, ele não joga Libertadores, não joga Sul-Americana, não joga mais a Copa do Brasil, não joga mais nada. Ele está brigando por isso e quer uma vaga na Libertadores no ano que vem, entendeu? Então o Corinthians vai entrar completo, o Palmeiras não vai entrar. Agora, o fato de o Palmeiras não entrar completo também não significa que ele vai entrar enfraquecido. Até porque nós concordamos aqui que o Palmeiras tem um elenco muito bom. E outra coisa, se tem uma coisa que o Abel sabe fazer, é jogar na retranca. Então, se ele conseguir um pontinho nesse jogo aí, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Ele vai montar uma retranca, que é a especialidade dele, e o Corinthians, que está tentando se entrosar, porque muitos jogadores chegaram com a temporada em andamento, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, William, o Renato Augusto que pouco joga, mas fica de fora do que joga. Então, eu acho que o Corinthians vai ter dificuldade com o Palmeiras, mesmo o Palmeiras jogando com um time alternativo. Não sei se vai ser dessa vez que vai cair esse tabuzinho aí, não. E aí tem dois lados, né, Zé, pra gente avaliar. Um é assim, depois daquele 0-0 horroroso da semifinal da Libertadores entre Palmeiras e Atlético, uma vitória num clássico, a gente sabe a força que ela tem para um jogo de volta no meio de semana, isso falando do lado do Palmeiras. Do lado do Corinthians, não conseguir virar esse retrospecto recente pode ter um peso em cima do Silvinho. Não, eu acho que pode sim, Dani. Depende muito da maneira e daquilo que acontecer durante o jogo, né? Nós estamos falando aqui de um Palmeiras modificado, mas um Palmeiras forte. Um Palmeiras que tem um elenco forte. O time titular que jogou contra o Atlético, o meio de campo era Zé Rafael e Felipe Melo. Ele pode colocar Patrick de Paula e Danilo, porque eram reservas. Né? Pensa em quem não jogou, né, Zé? Então, tem o Palmeiras poupado ainda é muito forte. É muito forte, né? Então tem essa questão que eu acho que o Palmeiras... Exato. Tem essa questão que o Palmeiras pode colocar um time forte, eu tenho certeza disso. Agora, o difícil, tratando-se do Corinthians e as expectativas, é que o Silvinho tem que fazer esse time jogar como o Flamengo, né? Vamos dizer assim, ou mais próximo do time do Tite, né? Que é aquele time que tocou, jogou um futebol bonito com o Renato Augusto, né? No meio-campo ali sendo campeão brasileiro. Eu acho que o Silvinho não vai conseguir tirar esse do Corinthians nesse momento. É muito cedo, não. O Renato Augusto não consegue jogar e o William chegou agora. O William já deu demonstrações que pode ser um jogador interessante. Mas nesse momento eu não vejo essa evolução tão rápida do Corinthians para o Silvinho tirar essa pressão das costas. Eu ainda vejo uma certa dificuldade até para juntar as peças na questão de equilíbrio físico para ele poder fazer o jogo que deseja. Vai lá, Pedro. Respondendo a você, Dani, eu acho que são duas questões que vão pesar nesse clássico. Pelo lado da mobilização, talvez eu consiga achar que o Corinthians chega um pouco mais mobilizado pela necessidade de dar uma resposta. Esse elenco tem que dar uma resposta, esse time precisa dar uma resposta. As peças que chegaram não necessariamente responderam.
Só que é preciso entender também, essa resposta ela pode ser dada num clássico pela mobilização natural, mas ela vai demorar a chegar, como disse o Zé. É um projeto que não é exatamente a curto prazo, coloca em campo e vai resolver. Ela demanda um pouco mais de tempo. É preciso esse entendimento que se não ganhar do Palmeiras está tudo errado, tira Silvinho. Esse time não é para agora. E aí, pro outro lado do Palmeiras, que qualificado, quem não entrou em campo pela Libertadores na terça-feira, que vem entrar em campo no final de semana, é um time de muita qualidade. Mas eu não sei a mobilização, eu não sei se vai estar olhando para o Mineirão, para terça-feira. Eu não sei qual é exatamente o papo que vai ter. O Abel, sigo achando um bom treinador, apesar dos pesares recentes. Facincani pode ficar bravo comigo, não tem problema. O grupo é qualificado, mas é um Palmeiras com a cabeça não na Lua, mas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Mineirão. Então, essa mobilização talvez eu acho que pode pesar um pouco, Zé. Mas vai pesar pela mobilização. Não por uma ordem tática ou técnica que o Corinthians vai encaixar e vai atropelar porque está no momento de trabalho. Eu acho que são duas questões aí. O foco do Palmeiras um pouco longe, a mobilização do Corinthians pelo clássico, mas é preciso haver um entendimento que esse trabalho do Corinthians ele vai demandar tempo. Não é que a gente está aqui sendo paciente, sabe, passando pano, muita paciência para o Silvinho, mas é uma questão de elenco. O Renato está longe da plenitude. O Juliano, ok. O Roger, entendendo. O William ainda não conseguiu fazer, sei lá. Pedro. Se espera 90 minutos, uma grande atuação. Acho que demanda tempo, não é simplesmente uma conta tão fácil desse clássico. Mas fala, turma, todo mundo chamou aí. Peraí, fala, Zé, depois vai o Facinca que quer falar também. O que eu ia falar é justamente sobre a questão do jogo. O que acontece no jogo, o que pode acontecer no jogo. Dependendo se o Corinthians perder, dependendo da forma como jogar, a pressão ela vai ser enorme. Infelizmente ela vai existir. Ela vai existir. Vai existir, vai ser enorme. Vai ser uma coisa absurda. Agora, se o Palmeiras também jogar e perder, a pressão em cima do Abel e a questão do resultado pode influenciar também em determinadas escolhas. Né? Porque você está vindo de um resultado contra o Atlético Mineiro que foi questionado, poxa, podia jogar mais, podia jogar um pouquinho mais, jogou como um time pequeno, a própria torcida do Palmeiras, né, reclamando do estilo do jogo. Aí você vai jogar contra o seu arquirrival, que é uma rivalidade maior que existe aqui em São Paulo e uma das maiores do Brasil. E aí você perde com esse time sendo questionado o tempo todo, e quando eu falo o time do Corinthians, né, sendo questionado, será que vai, será que não vai, o treinador é ruim, o treinador é limitado, e aí vai lá e perde, dependendo da forma como perder, vamos supor, se jogar como jogou contra o Atlético Mineiro e perder para o Corinthians, o Abel vai ser questionado. E essa derrota, caso isso aconteça, né, venha ter uma derrota, isso daí vai ser levado para o clássico contra o Atlético. Porque as pessoas vão questioná-lo também. Ah, mas é um outro jogo. Justamente por ser um outro jogo, uma outra equipe, o que você vai fazer? Você vai repetir a sua estratégia? Como é que vai ser, por exemplo, a confiança para colocar esses meninos no jogo contra o Atlético, que eu acho que deveriam ser titulares? Então tem muito disso também. Contra o Corinthians, Zé. O Lima Duarte fala, né, no filme, né? Senhora, a senhora não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, senhora. E você pode ter certeza, Zé, que se entrar o time da molecada contra o Corinthians, vai ser um sufoco danado pro Corinthians. Porque eles são bons jogadores. Eles podem ter N problemas para muita gente fora de campo, que estão avoados, porque estão empolgados demais, entre aspas, os mascarados e tudo mais. Mas, meu amigo, eu prefiro muito mais um garoto com essa característica, mas que dentro de campo tem a personalidade, joga e resolve, que fora de campo é muito fácil depois para você domar, porque se você pega um garoto que tá avoado e fala assim, menino, é o seguinte, vem cá, tá vendo essa vaga de titular? Ela é sua. Daqui pra frente, se você não corresponder, vai estourar em você. Então é a chance da tua vida. É muito mais fácil assim você dar uma prensa do que fazer o que o cidadão faz. Que ele afasta pra ficar colocando um monte de atleta aqui dentro de campo, pra eles tanto faz, tanto fez. E é o que o Palmeiras tem atuado agora. É o Palmeiras sem sal, é o Palmeiras sem graça. É o Palmeiras do futebol hoje que envergonha o torcedor. É o time que joga pra jogar no 0x0 numa semifinal de Libertadores no Allianz Parque. Sabe? É o cúmulo do absurdo. Então, se você inverte a responsabilidade e joga por um Palmeiras e Corinthians com essa molecada que é boa e que já decidiram clássicos, o Palmeiras vai jogar bola. E o torcedor vai querer ver justamente isso. Porque mesmo tendo esse confronto no final de semana, ô Pedrão, pra alguns jogadores, tudo bem, a cabeça tá em BH. Mas pra outros, e principalmente pra torcida, Palmeiras e Corinthians é um mundo à parte. E pra essa molecada que viveu na base, que sentiu a torcida e o peso desse clássico, é um baita jogo pra eles darem uma mudança de chave.
Ô, Fábio Sormani, você fecha daí que a gente tem um intervalo e vai falar de Daniel Alves aqui, hein? A expectativa do Fluminense é anunciar o jogador ainda hoje. Vamos tratar desse assunto, mas você fecha aí o derby, Sormani. Amanhã a gente fala mais disso de novo. Eu concordo aqui com os companheiros, até essa questão de esse jogo pode respingar na partida de terça-feira, né, em Belo Horizonte. Se o Palmeiras perder feio, ele pode ter algum problema em relação a esse próximo jogo. O técnico que já está questionado, vai continuar sendo questionado mais ainda. Mas é aquilo que a gente estava falando. Por exemplo, eu montei o Palmeiras aqui, ó, para esse jogo. Olha, o Everton pode jogar, uma boa. Você pode botar o Gabriel Menino no lateral direito. Luan e Renan na zaga. Piquerez, eu não sei qual é a situação do Jorge, né? Na lateral esquerda. Ó, meio campo, Danilo e Patrick de Paula. Não jogaram, entraram durante o jogo. Aí você faz uma linha de 3 com o Rony ou mesmo o Dudu, que é um jogador que ficou parado um tempo, voltou ao futebol brasileiro, é um jogador que não se lesiona. Dudu, Scarpa e Breno Lopes. Ou você pode colocar o Wesley. E na frente você tem o William e Luiz Adriano. Esse é um time forte. Agora, você pega o Corinthians, Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Gabriel, aí você tem Renato Augusto, é novo no time. William, é novo no time. Juliano, é novo no time. Roger Guedes, é novo no time. E o Jô lá na frente. Então, eu acho que o Palmeiras... eu torno a dizer o que disse agora há pouco. Eu não sei se o favorito vai quebrar esse tabuzinho. Eu acho que o Palmeiras, ele não é que ele é favorito, não tem favorito, né, nessa situação, ainda mais porque o Palmeiras não está completo. Se o Palmeiras estivesse completo e não pensando na Libertadores, eu daria o Palmeiras como favorito. Mas é uma situação que eu não enxergo o Corinthians favorito para esse jogo. Entendeu? Eu não enxergo. Então, para responder, eu acho que tem mais chance o Palmeiras de não perder do que o Corinthians de ganhar. 10 segundos, intervalo. Rapidinho, mandar um abraço pro